O piano da meia-noite. Oi, meu nome é Helena e tenho 34 anos. Há 2 meses me mudei para uma casa antiga no interior, herdada de uma tia distante que eu mal conhecia. A casa tinha móveis pesados, cortinas empoeiradas e no canto da sala, um piano de cauda preto. Apesar do tempo, ele estava intacto, como se alguém tivesse polido as teclas recentemente. Estava empolgada. Era minha primeira casa própria e ela era linda e enorme. Parecia que tudo era um sonho. Na primeira semana, nada de estranho aconteceu. Até que numa noite, acordei com um som suave vindo da sala. Era música. Notas delicadas, mas tristes, ecoavam pela casa. Olhei no relógio. 00:30. Pensei que fosse algum vizinho, até me lembrar que não havia casas próximas. Desci as escadas devagar. Quanto mais me aproximava, mais intensa a melodia ficava. E então, eu vi. O banco do piano estava vazio, mas as teclas se moviam sozinhas, como se mãos invisíveis as tocassem. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Subi correndo, apavorada, e me tranquei no quarto. Imaginei várias teorias do que poderia ter acontecido. Será que existe piano automático? Então decidi ir mais a fundo no assunto. No dia seguinte, fui pesquisar sobre a casa. Descobri que a antiga proprietária, Clara Vilela, era uma pianista famosa nos anos 40. Morreu de forma misteriosa, exatamente sentada naquele piano, durante uma apresentação privada, e segundo rumores, à meia-noite. Desde então, todas as noites, no mesmo horário, a música volta a tocar. É sempre a mesma melodia, uma canção melancólica que nunca consigo terminar de ouvir, porque a sensação de que alguém está logo atrás de mim se torna insuportável e eu saio correndo. Estou apavorada, não sei o que fazer. A casa é uma casa de sonhos, mas o medo me corrói. E como se não fosse o suficiente, eu comecei a ouvir passos se aproximando enquanto o piano tocava, e uma voz sussurrando algo que não consigo decifrar. E vamos para o segundo relato. A canção da babá. Oi, meu nome é Isadora. Tenho 31 anos hoje, mas o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 9. Meus pais trabalhavam muito, então chamaram minha antiga babá para cuidar de mim durante a noite. O nome dela era Lídia. Ela estava estranha. Sempre usava roupas antigas, tinha a pele muito pálida e os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Mas o que mais me marcava nela era a voz. Sempre que eu ia dormir, Lídia se sentava ao meu lado e cantava uma canção de ninar. Não era nenhuma que eu conhecesse. A melodia era triste, arrastada, e as palavras não faziam sentido. Mesmo assim, toda vez que ela cantava, eu adormecia. Mas então começaram os pesadelos. Sempre os mesmos. Eu estava deitada na cama, e do teto pingava sangue. Uma mulher, parecida com Lídia, pendia de cabeça para baixo, os olhos arregalados me encarando, enquanto cantava aquela mesma canção. Comecei a dizer para minha mãe que não queria mais aquela babá, mas ela me olhava confusa. Que babá, filha? A Lídia? Ela morreu faz anos. Não, mãe, ela tá aqui toda noite e canta pra mim. Eu gritava. Minha mãe me levou ao quarto e, claro, não tinha ninguém. Naquela noite decidi ficar acordada. Me cobri até a cabeça e esperei. E então à meia-noite ouvi a voz, baixinha, doce, fria como o inverno. Durma, criança, a dor vai passar. Mamãe não vê, papai não está. A melodia se espalhou pelo quarto como um sussurro dentro da alma. O armário rangeu. A janela se abriu sozinha. E no espelho eu vi Lídia. Ela estava de pé atrás de mim, os olhos completamente pretos, o rosto apodrecido, e continuava cantando. Você precisa dormir, Isa. Senti minhas pernas travarem. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Ela se aproximou, e antes que me tocasse, tudo ficou escuro. No dia seguinte, acordei no hospital. Minha mãe disse que me encontrou inconsciente, com o nariz sangrando e as unhas dos pés azuis. Os médicos disseram que foi um choque térmico. Mas ninguém conseguiu explicar por que o meu quarto estava com a temperatura tão baixa, mesmo sendo verão. Até hoje, às vezes, quando estou quase dormindo, ouço aquela mesma canção, sussurrando bem ao meu lado. E eu sei, ela ainda me vigia. E vamos ao terceiro relato, a canção no espelho. Oi, me chamo Marília, tenho 27 anos, e o que vou contar aconteceu há pouco tempo,
quando me mudei para um apartamento antigo no centro da cidade de São Paulo. Eu morava sozinha, e como sempre gostei de objetos antigos, comecei a decorar o apartamento com móveis e peças de brechó e antiquários. Foi numa dessas lojas que encontrei uma caixinha de música de madeira escura, com detalhes dourados já desgastados pelo tempo. A melodia era suave, mas triste, quase melancólica. Levei para casa sem pensar 2 vezes. Na primeira semana, tudo estava bem. Eu deixava a caixinha sobre a cômoda do quarto, ao lado de um espelho antigo de moldura rachada que já estava no apartamento quando me mudei. À noite, antes de dormir, eu dava corda na caixinha e deixava a música tocar enquanto lia. Era quase reconfortante. Mas então, ela começou a tocar sozinha. Às vezes, de madrugada, eu acordava com a melodia tocando baixinho, mesmo sem ter dado corda. Achei que fosse um defeito. Talvez estivesse carregando energia do próprio movimento da madeira ou coisa assim. Não sou especialista em mecânica antiga. Até que numa noite, eu ouvi a música tocar e levantei para conferir. Quando cheguei ao quarto, o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse respirado muito perto dele. Fiquei parada, o coração batendo no pescoço. Fui me aproximando lentamente. E então vi. Atrás de mim, no reflexo, havia uma sombra. Alta, indistinta, mas com uma silhueta humana. Não dava para ver rosto, só o contorno. Me virei rápido, mas não havia nada ali. Olhei de novo no espelho. A sombra também tinha sumido. A caixinha parou de tocar no mesmo instante. Desde então, a presença se tornou constante. Eu evitava olhar diretamente para o espelho, mas às vezes pegava a sombra de relance, como se estivesse me observando. Imóvel. O mais estranho era que ela só aparecia no reflexo. Nunca no quarto em si, nem mesmo quando eu me virava imediatamente, só no vidro. Comecei a deixar a caixinha trancada numa gaveta, mas mesmo assim, à noite, a música voltava a tocar. 1, 2 vezes, como se algo ali dentro quisesse ser lembrado. Eu decidi devolver a caixinha ao antiquário, mas quando voltei lá, a loja simplesmente não existia mais. No lugar, havia um prédio abandonado, com portas pregadas e janelas quebradas, como se ninguém passasse por ali há anos. Agora toda noite a música toca. E toda noite a sombra aparece um pouco mais nítida no espelho. Eu tenho curiosidade de saber quem ou o que está tentando atravessar o reflexo. Mas também tenho muito medo. O que devo fazer? Jogar a caixinha fora? Queimar? Será que esta sombra está ligada à caixinha ou ao apartamento? Vamos ao último relato. O assovio no pátio. Oi, meu nome é Marcos. Tenho 28 anos. E vou contar algo que me aconteceu há alguns anos, quando eu ainda morava na casa dos meus pais. O acontecimento foi tão marcante que até hoje eu lembro de cada detalhe. Naquela época, meu quarto ficava no fundo da casa, com a janela dando para o pátio. Durante o dia, era um lugar comum. Roupas no varal, árvores balançando com o vento e o som de vizinhos conversando. Mas à noite, aquele mesmo espaço se tornava assustadoramente silencioso. Tudo começou de forma sutil. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi um assovio baixo, como se alguém estivesse cantarolando uma melodia antiga bem próximo à minha janela. Achei que fosse algum vizinho chegando tarde ou apenas imaginação. Ignorei. Mas a partir daquela noite, o assovio passou a se repetir todos os dias, sempre no mesmo horário, por volta da meia-noite. Era como se alguém estivesse andando pelo pátio, assoviando sempre a mesma canção calma, mas assustadora. A cada noite, o som parecia mais próximo da minha janela. Comecei a ficar apavorado. Trancava portas, conferia janelas, mas o assovio não parava. Não havia passos, não havia sombra. Apenas aquele som suave, constante, como se fosse um chamado. Certa noite, criei coragem e puxei a cortina devagar, tentando encontrar a origem. O pátio estava vazio, iluminado apenas pela luz fraca da lua. Mas o assovio continuava, forte e nítido, como se a pessoa estivesse ali, bem debaixo da minha janela, mas invisível. A partir daquele dia, nunca mais consegui dormir tranquilo naquela casa.
E este ocorrido durou meses. Cheguei a achar que era loucura da minha cabeça. Mas até meus pais escutaram. Não descobri a origem. Só sei que quando saí da casa dos meus pais, tudo parou. Acredito que estava atrás de mim. Até hoje, quando ouço alguém assoviando, um arrepio percorre minha espinha. Porque naquela época, descobri que o pior não era o som, mas sim o silêncio absoluto que o seguia depois, como se algo estivesse apenas esperando eu responder. Gosta de relatos como este? Então me segue, curte o vídeo e comenta. Você já sentiu medo do desconhecido? Me conta aí.